Boa noite. Gente do céu, meu mouse não tá obedecendo. Não tá conseguindo entrar no YouTube. Ai. Boa noite. O mouse não tava obedecendo. Boa noite. Vamos chegando. Muito boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma live especial das segundas-feiras. E hoje eu vou te ensinar quais são os principais erros que você comete ao fazer exercícios faciais. Vamos chegando. Muito boa noite, muito boa noite. Gente, escreve boa noite, mas escreve seu nome, escreve a cidade que você está me assistindo. Por favor, para eu poder te dar uma boa noite. Digno de boa noite, né? Então escreve seu nome e a cidade que você está falando, que você está assistindo. Aqui nem a Terezinha. A Terezinha é minha RJ maravilhosa, também é minha paciente. Boa noite, Terezinha, que está em Recife, maravilhosa. Olha lá, outra que fala bem bonito, maravilhosa, ó. A Paula, que é de Tupã, São Paulo. Muito boa noite. Boa noite. Aqui, gente, não é consulta, tá? Aqui é live. Consulta, o link para se consultar comigo tá lá na minha bio, tá bom? Ouzeni São Paulo. Boa noite, Ouzeni. Muito boa noite. A Júlia do Rio de Janeiro. Boa noite, Júlia. Ó, uma conterrânea aqui, ó. Francinete de Londrina. Boa noite. Adelaide de Brasília, boa noite, ó. Raquel de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, boa noite. Quem não escreveu o nome da cidade, eu nem vou falar boa noite, vou pular. Salete Carneiro do Rio de Janeiro, boa noite. Muito boa noite, ó. Cristina de Belém do Pará, muito boa noite. Valéria de Belo Horizonte, boa noite. A Aparecida, que é MRJ de São Paulo, boa noite. Marise de Ribeirão Preto, boa noite. Zilda de Nova Londrina, boa noite. Sonja, sou de Macapá, Amapá, boa noite, Sonja. Ilza do Rio de Janeiro, boa noite. Andréia de Belo Horizonte, boa noite. Boa noite, gente. Pessoal do YouTube, venham para o Instagram que eu vou compartilhar algumas fotos aqui para vocês aprenderem quais são os principais erros que vocês cometem ao fazer exercícios faciais. Vocês têm noção, gente, dos principais erros que vocês cometem ao fazer exercícios faciais? Daqui a pouquinho eu vou perguntar. Fala para mim, gente, quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Escreve seu nome e primeira vez, por favor. Escreve seu nome e primeira vez para poder saber o seu nome, porque eu não consigo ler o seu nome daqui de onde eu estou, e para eu saber de onde você é também, e para saber que você está aqui pela primeira vez. Então escreve seu nome e primeira vez, para eu poder te falar, seja bem-vinda. Aí, ó, a Flávia, primeira vez. Seja bem-vinda, Flávia. Muito bem-vinda. Quem mais está aqui pela primeira vez? Ó, a Ouzeni, primeira vez, seja bem-vinda. A Fátima, primeira vez. Bem-vinda, Fátima. Quem mais, gente, está aqui pela primeira vez? Olha lá, Cledinalva, primeira vez, seja bem-vinda. Jerusa, primeira vez, seja bem-vinda. Quem mais? Só, gente, está entrando um monte de gente, mas não tá aparecendo nada escrito aqui. Não tá aparecendo, sei que ela entrou e não tá mais aparecendo nada. Acho que o Instagram tá maluco. Aqui no YouTube não tem chat, né? Porque ninguém escreveu nada no chat. Alzira Helena, primeira vez, bem-vinda. Então tá bom. Bom, gente, quem tá aqui pela primeira vez,
Seja muito bem-vinda, quem está aqui pela segunda, pela terceira, pela 10ª, pela 1000ª, sejam muito bem-vindos todo mundo. Para quem não me conhece, então, meu nome é Andréa, eu sou de Londrina, no Paraná, sou fonoaudióloga clínica há 26 anos, quase 27 anos, no final do ano completo 27 anos de profissão, e há 24 anos eu atuo na área de estética. Então hoje você vai aprender aqui comigo quais são os principais erros que você comete ao fazer exercícios faciais. E às vezes você faz o exercício e você não tem resultado, mas você pode estar cometendo aí algum desses erros. Quem chuta aí? Quem chuta? Quem chuta, tá? Qual erro vocês acham que vocês podem estar cometendo que vocês não têm resultados e que vocês podem estar fazendo, né, ao fazer exercício? Quem arrisca aí algum erro? Alguém arrisca algum palpite? O que você pode estar fazendo de errado? Tem algum corajoso ou corajosa Tem algum corajoso ou corajosa para falar? Nós estamos aquecendo a live, nós estamos começando essa live. Então, fala pra mim, qual erro você acha que você comete ao fazer exercício? Lucila, franzir a testa? Pode ser um erro, sim. Vou falar desse erro, Lucila. Lucila, você não é amiga de alguma amiga minha? Você não é de Londrina? Parece que eu conheço esse nome. Acho que é amiga de alguma amiga minha. Vamos ver, ó, a Paulinha. Exercícios aleatórios. Também não está correto, Paulinha. A Adelaide, postura. Certo. Rosana, colocar a mão na boca pra... Não entendi, gente. Mastigar errado? Mastigar errado não vou falar pra você. Eu não sei como que é seu nome, que eu não consigo saber. Veluriba. Porque já depende muito da função. E a função você só consegue fazer se você tá com a musculatura organizada. Então, não vou falar que isso vai ser um exercício errado, tá? Fazer exercício sem alongamento também é um erro. Muita força? A Flávia, né? A Iracônia falou fazer exercício sem alongamento. A Flávia, muita força? Sim, também não pode. A Selma, postura, um monte de gente... Posição da língua? Não, a posição da língua não vai influenciar ao fazer exercícios, tá? Ah, é amiga da Lê. Oh, seja bem-vinda, Lucila. Esse nome é conhecido. A Alessandra fala muito de você. Que legal. Bem-vinda. Falei, eu conheço esse nome. Postura da língua, não, gente. A língua vai ficar solta no exercício. Ela não vai influenciar em nada, tá? Não fazer todos os dias. Tem gente que me acompanha faz tempo. Muito bem. Vou começar com o que vocês falaram. O YouTube ninguém arriscou. Eu vou começar com o que vocês falaram em primeiro lugar. Que mais pessoas falaram. Postura. Gente, se você tem a postura inadequada ao fazer os exercícios, você não vai ter o resultado que você deseja. Por que a postura ela é tão importante? Por que eu não posso fazer o exercício deitada? Por que eu não posso fazer o exercício sentado com a perna cruzada? Por que eu não posso fazer o exercício em pé, apoiando em um dos lados do corpo? Postura é fundamental para a gente ter resultado. Primeiro que postura é uma das principais causas da flacidez do nosso rosto. Então, a postura correta vai fazer com que o nosso rosto fique para cima. Se o nosso rosto está para cima, consequentemente, a gente vai ter uma melhor musculatura, vai executar melhor os movimentos e eu vou ter os melhores resultados. E vou sim prevenir e suavizar rugas e marcas de expressões, concordo? Então, quem faz o exercício em qualquer postura não vai ter o resultado que deseja. Então, você precisa estar ou sentada, com os pés apoiados no chão, ou em pé com a reta, sem ficar apoiando o seu corpo em um dos lados, porque a gente é cadeia muscular. Isso não fui eu que descobri. Quem descobriu isso, né? Foram muitos pesquisadores, mas quem divulgou isso, quem realmente colocou isso dentro de um método, quem realmente intensificou esse cuidado, foi um fisioterapeuta chamado Castillo Morales. Então, é super importante, porque os nossos pés, eles estão ligados
nos joelhos, no quadril, nos ombros e aqui na ATM, na articulação temporomandibular. Então, se você tá sentada de qualquer jeito, gente, deitada, então você tá falando assim pro seu rosto, fica bem despencado, igual você tá aqui deitado. Não pode. E outra coisa que eu vou acrescentar aqui para vocês, que é super importante, fazer o exercício em frente ao espelho. Faz toda a diferença você fazer o exercício em frente ao espelho. Você só vai poder se dar o luxo de fazer, às vezes, um exercício dentro do carro ou em outro lugar que não seja em frente ao espelho, na hora que você estiver bem craque. Porque o espelho, gente, o espelho dá o feedback. O espelho realmente vai fazer com que a gente corrija o movimento, com que a gente alinhe a postura, com que a gente ajude na memória do exercício. Então, eu sempre, lá no consultório eu coloco as minhas pacientes em frente ao espelho. Quando eu, quem é minha aluna aqui sabe, principalmente da mentoria Rosto Jovem, qual que é uma das primeiras orientações? Fazer o exercício em frente ao espelho. E eu, até hoje, faço meus exercícios em frente ao espelho. Depois de 24 anos fazendo exercício, eu ainda faço em frente ao espelho. Porque eu sempre quero me corrigir. Às vezes eu faço algum movimento associado. Então, sempre em frente ao espelho. Isso vai ajudar muito no resultado de vocês. Então, às vezes você não tem o resultado porque a sua postura não está adequada. E aqui a gente não vai entrar nas patologias posturais, porque daí fica realmente pro fisioterapeuta. Aqui nós vamos fazer o que é possível pra gente no momento ter os resultados que a gente deseja, certo? Bom, o que outra pessoa colocou aqui, não fazer todos os dias. Gente, se você quer ter resultados, você precisa fazer exercício todos os dias. Não tem como você não fazer o exercício todos os dias. Eu quero mostrar para vocês uma paciente. Essa paciente, ela foi minha paciente lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar. Acho que deve ter sido 2002. Acho que 2002 que ela foi minha paciente. Ou 2001, não, 2001 não foi. 2002 ela foi minha paciente. Até preciso ver certinho, depois perguntar para ela. E depois de quase 24 anos, ela é minha paciente de novo. Agora eu pergunto se ela fez os exercícios. Não fez, Aí tá tendo que começar tudo de novo. Mas o que ela tinha? Ela tinha uma memória neuromuscular. Por quê? Porque ela já tinha sido minha paciente, ela já tinha feito exercícios em algum momento, então ela tinha uma memória neuromuscular. O que me impressionou, que eu fotografei ela depois de 4 sessões. 4 sessões. E até hoje eu falei assim, eu já tinha pedido pra você autorização dos seus olhos, só vou mostrar só o olho dela, a diferença, tá? Isso aqui, gente, é um resultado de exercício diário. Um exercício correto, orientado diário. Ela trabalhou só a área dos olhos? Não, a gente trabalhou o rosto todo. Então, esse também é outro erro que vocês cometem, que é o quê? Que é vocês não trabalharem o rosto todo, que é trabalhar só a marca do rosto, Então, não adianta, tá? Também só um pouquinho. Pronto, que não tava subindo ali. Então, vocês estão vendo, gente? Olha a diferença. O olho tava lá no fundinho, a glabela bem marcada, Aí já dá até pra perceber que as maçãs do rosto já começaram a ficar mais fortinha, porque a gente vê já na outra fotografia. Embora eu só tenha colocado metade, porque ela não autorizou o rosto dela todo. A parte aqui das maçãs do rosto. Então, olha a diferença. Por quê? Porque começou a fazer exercício todo dia, porque ela já tinha uma memória aí neuromuscular, mesmo depois de mais de 20 anos. Então, realmente, ficou melhor o olho dela. E eu tenho isso aí, gente, 4 sessões. Então, ela vai fazer 24 comigo. Então, tem muito mais coisa aqui para eu mostrar para vocês em relação a resultados dela, se ela me autorizar, tá? Então, tem que fazer todos os dias. E quantos minutos por dia eu tenho que fazer? 10 minutinhos por dia. Ó, vou dar um exemplo de um exercício que ela fez, específico para o olho, porque eu mostrei os olhos aqui para vocês. Que vocês podem fazer todos os dias, que é um exercício que eu faço todos os dias. Eu já ensinei para vocês esse exercício.
E, só que tem muita gente, vocês viram que tem um monte de gente que tá aqui pela primeira vez que ainda não conhece o exercício. Esse exercício ele vai trabalhar a musculatura interna dos olhos, ele vai trabalhar a pálpebra superior e ele vai trabalhar a testa sem franzir a testa. A testa sem franzir a testa, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai deixar todo mundo com a postura, que agora vocês já sabem que a postura precisa estar reta. Vocês vão fechar os olhos, direcionar o olhar para baixo, como se vocês estivessem olhando para o pé de vocês. E vocês vão levantar a sobrancelha, mas sem franzir a testa. Como que eu faço isso? Direcionando o meu olhar para baixo. Então, se eu direciono meu olhar para baixo, eu não vou franzir a minha testa, porque eu vou fazer uma contra-resistência, certo? Então, ó, fechei meu olho, direciono meu olhar para baixo, ó, levantei minha sobrancelha e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Soltei, abri meus olhos. Vocês vão ver que o meu movimento é quase imperceptível, porque faço esse exercício todos os dias. Talvez você vai sentir um pouquinho que a região da testa dá uma levantada, mas se você direcionar o seu olhar para baixo, você pode ter certeza que você não vai franzir a sua testa. Se for levantar, é bem pouquinho, tá? Fecha o olho, direciona o olhar para baixo, levanta a sobrancelha. E conta. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer isso 10 vezes. Ah, é só esse exercício? Não, não é só esse exercício. Mas esse, com certeza, foi um dos exercícios que essa minha paciente fez e que melhoraram aí a região dos olhos, juntamente com outros exercícios. Então, ó, postura errada e não fazer exercício todos os dias pode ser o motivo de você estar aí com a sua musculatura não do jeito que você gostaria e aí com algumas marquinhas e linhas de expressões que você também não deseja. Outra coisa, gente, vocês não seguirem uma metodologia. Alguém escreveu fazer exercícios aleatórios, é bem isso. Você segue um monte de gente que ensina exercício. Aí você vê a fulana, faz o exercício da fulana. Vê a cicrana, faz o exercício da cicrana. Vê o meu, faz meu exercício. E aí você tá aí bombardeado de informações. Eu sei porque eu já fui assim com outros assuntos. Hoje eu sigo só uma pessoa, porque aquele assunto é só daquela pessoa. Não tô falando para vocês deixarem de seguir ninguém. Eu tô falando para vocês escolherem uma metodologia para vocês seguirem. E o que é uma metodologia? Não é exercícios aleatórios. É algo que tem um começo, um meio e um fim. É alguém que tem um embasamento teórico-científico. E alguém que tem resultados efetivos e comprovados. Então, uma metodologia é algo que tem um passo a passo. E exercícios soltos, aleatórios, não é passo a passo, gente, infelizmente. Isso daí eu tenho que concordar que não dá pra, né? Eu até postei esses dias eu revisei dentro dos meus stories, eu até avisei naquelas lembretinhos. Vem assistir meus stories pra aprender. Porque um monte de gente me mandou um vídeo de uma influenciadora muito conhecida, que não é da área, fazendo exercícios faciais, os exercícios estavam todos errados. E aí você vai lá, a pessoa não tem uma metodologia, não tem uma experiência, nem trabalha na área, não é nada da área, você vai lá e copia e faz igualzinho. O que vai acontecer? Seu rosto vai ficar pior. Então, gente, precisa ter uma metodologia, precisa ter um passo a passo, precisa ter um antes, um durante e um depois. E essa metodologia ela tem que ter sido aplicada em muitas pessoas para ela ser validada. Muitas pessoas. O método Rosto Jovem é registrado. Ele é um método registrado. Ele tem um registro, o Rzinho de registro. Então, para ele ser registrado, ele precisou de comprovação de muitas pessoas que tiveram resultados. Então, não é jogar o exercício e falar, vai, faz. Então, às vezes você não tem resultado porque você não segue o método. A maioria das minhas alunas vem de outros cursos sem resultados. Por quê? Compra o curso, tem 500 milhões de exercícios para fazer, a pessoa fala, meu Deus, por onde eu começo? Porque não tem um método, não tem um começo, um meio e fim. E aí o que acontece? Que resultado que a pessoa vai ter? Nenhum. Vai jogar o dinheiro no lixo.
E aí depois você vai ter que comprar meu curso. E hoje eu não tô vendendo curso nenhum, tá, gente? Não tô vendendo nada. Tô ensinando vocês a vocês perceberem quais os principais erros que vocês cometem, por isso que vocês não têm resultado. Para de ficar tirando pra tudo quanto é lugar. Não é pra ficar vendo um exercício e vai já fazendo. Vocês, gente, precisam questionar os exercícios. Para que serve o exercício? Leiam para que serve o exercício. Que fundamento tem esse exercício? Eu já vi colega minha ensinando esse exercício aqui, ó. Coloca o dedo indicador no bigode chinês, tá? Levanta o bigode chinês. Levanta a bochechinha, ó. Tá? Levanta o bigode chinês, ó. Levanta a bochechinha. Fecha o dente e faz o bico de vato. Eu já vi colega minha falando que isso é um exercício pro bigode chinês. Isso não é exercício para bigode chinês. Esse é exercício pro lábio, com contra-resistência. Então, qual vai ser o benefício desse exercício? Fortalecer a musculatura labial, prevenindo e suavizando códigos de barras. Ó. Mantém 10 segundos, 4 vezes. É um excelente exercício. Se você tem um lábio que está mais baixo que o outro, ó, faz a mesma quantidade só desse lado. Tem muita gente que tem um lábio mais baixinho. Faz, ó, a mesma coisa. 10 segundos sem apertar os dentes. 4 vezes. E não é para bigode chinês esse exercício. Por isso que tem que questionar. Tem que ter um começo, um meio, um fim. Inclusive, gente, hoje eu não vou estar vendendo nenhum curso, tá? Mas tem um monte de gente aqui que não aproveitou a Black Rosto Jovem. Um monte de gente. Vamos falar a verdade? Um monte de gente que não aproveitou. Quem aqui gostaria de ter aproveitado a Black, não aproveitou, e quer entrar para uma lista de espera quando tiver uma outra oportunidade, escreve aqui o telefone, tá? Eu não vou falar o telefone em voz alta, a minha equipe só vai dar um print para entrar em contato com você. Se você tem esse desejo de participar de qualquer promoção que nem teve da Black, escreve o seu telefone aqui, não vai ser divulgado o chat aqui, né? A conversa de vocês não aparece depois na live se ficar gravada. Então, escreve seu número com DDD. Minha equipe vai dar um print, vai entrar em contato, vocês vão entrar com uma lista de espera quando tiver uma outra oportunidade boa, tipo Black, pra vocês, tá? Porque a mentoria Rosto Jovem vai demorar pra abrir vagas. E a Black acabou de acontecer e foi uma oportunidade incrível. Incrível. Muita gente ficou de fora, tá? Então, se você tem esse desejo, vocês... Ó, o Thiago Perezino, ó, Thiago.Perezino, meu sócio, vai chamar, tá bom? Vocês, e aí ou ele ou a Uane vai falar com vocês, e aí vocês entram por uma lista e aí ele consegue, tá? Tá ajudando. Então, gente, metodologia. Aí o que acontece? A metodologia Rosto Jovem, ela tem os alongamentos, os exercícios de fortalecimento e exercícios para função. Eu vou dar um exemplo de cada um para vocês, tá? Só para vocês entenderem o que é uma metodologia e o que está correto e por que está correto, tá? O primeiro passo é o alongamento. E outro erro que vocês cometem é que vocês só fazem alongamento. Porque tem gente que só ensina alongamento. Você vai lá e só faz alongamento. E aí, gente, eu tenho um mantra. Minhas alunas já sabem. Alongamento não tira ruga. Alongamento não tira ruga. Sabe? É um mantra. Alongamento não tira ruga. Você pode ficar alisando o seu rosto o dia inteiro que a ruga não vai sair. Tá? O alongamento é só o primeiro passo. Então, às vezes, um erro que você comete é ficar fazendo só alongamento. E alongamento não tira ruga. Então, o que é um alongamento? Um alongamento é aquilo que tira a fibra do lugar. Aquilo que vai fazer um direcionamento, de preferência da origem para a inserção, que vai fazer com que essa musculatura relaxe e com que essa pele e essa musculatura ative a circulação. Então, ela vai relaxar, ativar a circulação para preparar você para o exercício, tá? Ó, vou ensinar aqui um alongamento bem completo para vocês hoje.
Lembra que alongamento não tira ruga, mas é o primeiro passo. Então, esse alongamento é bem bacana porque, gente, ele é completíssimo, tá? Vou até baixar um pouco minha gola aqui pra vocês, pra eu fazer. Que nós vamos usar aqui o... Ó, começa aqui na lateral do pescoço e aí você vai subir, ó, até a sua papada. Chegou na papada, você vai vir no queixo. Chegou no queixo, você vai contornar a sua boca, sempre com força moderada. Se quiser, pode fazer com creme, não tem problema. Aí você vai subir, ó, reta, até no seu olho. Chegou no olho, ó, contorna o olho. Vai chegar aqui na sobrancelha, você vai cruzar a sua mão, ó, bem aqui na glabela. E aí você vai puxar tudo até a raiz do cabelo. Vou repetir, tá? Porque ele é um alongamento bem completo. Ó, começa aqui da lateral do pescoço. E aí você vai vir até a papada. Chegou na papada? Vem no queixo. Contorna a boca. Sobe reto na bochecha. Chegou no olho? Contorna os olhos. Cruza a mão aqui na glabela e puxa até a raiz do cabelo. Vou ensinar mais uma vez, última vez. Só para vocês terem uma ideia de exemplo de alongamento. Exemplo de metodologia e que alongamento não tira ruga, mas é importante para preparar para o exercício. Vocês vão poder fazer esse alongamento 10 vezes, tá? Ó, aqui na lateral, vem na papada, vem no queixo, contorna a boca, sobe reto na bochecha, contorna os seus olhos, lá na glabela, ó, cruzou a mão, puxou tudo até a raiz do cabelo. É uma delícia de fazer depois que vocês aprendem, tá? Pessoal do YouTube também, se vocês quiserem deixar o telefone de vocês para entrar na lista de espera, o Thiago Alwane entra em contato com vocês, tá? Eu já convidei vocês para virem pro Instagram. Certo, gente? Então, isso é um exemplo de alongamento. Esse é um exemplo de alongamento. E só alongamento é um erro que você comete. Tem gente que só faz alongamento, só faz massagem. Não tem como você ter um resultado se você só faz alongamento. Porque, como eu disse, alongamento não tira ruga. Ele só é a primeira parte de uma metodologia. E a gente sempre tem que alongar os principais grupos musculares. Aqui eu dei um alongamento da região mediana do seu rosto. Existem alongamentos para a região lateral do pescoço, para a região anterior do pescoço, para a região posterior, aqui para o couro cabeludo, para a musculatura mastigatória. Tem alongamento para tudo, tá? Na mentoria Rosto Jovem, quem é MRJ aqui tem alongamento para tudo, né? Tem várias séries de alongamentos completas. Então, tem alongamento para tudo. Então, essa é uma parte. E aí, outro erro que vocês cometem, dentro aí de vocês não seguirem uma metodologia, que vocês só fazem exercício de fortalecimento. Tem gente que não alonga, já vai direto pra força. E eu vou falar bem a verdade, quando você vai direto pra força, primeiro, você corre o risco de lesionar a sua musculatura. Segundo, você corre o risco de não fazer o movimento completo. Ou seja, deslizamento lá da fibra e a contração vai ficar comprometido. E daí, se ficar comprometido, você não vai ter o resultado que você quer. Então, às vezes, esse fortalecimento não acontece da maneira como você quer, porque você só faz o exercício de fortalecimento. Você não soltou essa musculatura. E aí, na hora que você vai dar um estímulo de contração, você não tem a melhor performance da musculatura. Ela não vai performar da maneira que ela deveria. E você ainda corre o risco de machucar a musculatura. Sim, gente, tem muita gente que machuca a musculatura do rosto. Outro erro, por quê? Porque faz muito exercício, faz exercício demais, faz a quantidade errada. Fica aí, gente, ó, eu tenho as minhas alunas, elas me contam que vieram de outras metodologias. Eu nem vou falar que é metodologia, porque não é. De outros cursos, ela fala assim, André, eu ficava 40 minutos fazendo exercício. Eu ficava 1 hora fazendo exercício, eu não aguentava mais. E são 10 minutos por dia que você vai fazer de exercício. 10 minutos. Por quê? Porque na metodologia Rosto Jovem, você otimiza seu tempo como? Trabalhando vários grupos musculares ao mesmo tempo.
Então, um exercício trabalha vários grupos musculares. Por isso que não tem necessidade de você ficar fazendo 40 minutos, 1 hora de exercício. Não existe isso, imagina. Quem tem 40 minutos para fazer de exercício por dia? Pro rosto, né? Ninguém. Já tá difícil para ir na academia, ficar 1 hora. Você imagina ficar 1 hora fazendo pro rosto. Concordam? Então não, gente, o exercício tem que estar interligado um no outro. Tem que ter liga o exercício. E outra coisa, para o exercício de fortalecimento ele estar correto, por isso que tem um monte de exercício errado, que nem da colega que eu... Colega não posso nem chamar ela de colega, porque ela não é nem da área, que veio na internet para ficar ensinando exercício. Não, tava errado, tava fora da fisiologia da musculatura. Não era aquele movimento funcional que a musculatura faz. E aí, se você faz um movimento que é contrário, seu rosto pode ficar pior. Seu rosto pode ficar pior. Por isso que às vezes você não tem resultado. Por isso que você escuta a gente falando, nossa, eu fazia exercício, meu rosto piorou. Vai piorar mesmo, você tá fazendo errado. Você tá fazendo o movimento errado, tá fazendo a quantidade errada, não tá obedecendo a fisiologia da musculatura. E tem muito... Gente, eu vou falar pra vocês. Eu recebo todo dia exercício errado, vocês me perguntando se tá certo, se tá errado. A maioria tá errado, gente. A maioria está errado. A maioria está errado. É assustador. A maioria tá errado. Tá cheio de gente te dando dica sem saber e prejudicando ainda o seu rosto. Vamos fazer um movimento certo de exercício? Vamos fazer um movimento bem certinho de exercício? Aqui a gente não vai falar de marca. Vou jogar pra vocês. Tinha preparado um outro exercício, vou jogar pra vocês. Que área do rosto? Lábios, papada, olhos, bochecha. Qual área que tá pior pra vocês? Vamos ver que eu vou escolher um exercício muito bom. Escreve aí pra mim, qual área que tá pior? Fala, misericórdia, meus lábios, misericórdia, meu olho, misericórdia, meu pescoço. Vamos ver. Lá, já aconteceu comigo esse exercício errado, mas acontece com todo mundo. Olhos. Aqui a gente não vai falar de marca. Então, marionete não conta, nem código de barra, porque não conta. Aqui nós estamos falando de olhos. Tô achando que o olho vai ganhar. Pescoço. Bigode chinês não é exercício para bigode chinês, não tem. Glabela é marca. Testa. Olho. Misericórdia, testa. Olho. Bochecha, misericórdia. Queda da bochecha, olho. Eu tô achando que o olho tá ganhando. Você sabe, gente, que eu tô pensando na próxima aula falar sobre olhos. Tem muita gente pedindo pálpebra caída, bolsa abaixo dos olhos. Vou falar um geral pra vocês aqui. Eu vou ensinar um exercício que vai trabalhar um monte de coisa. Deixa eu falar um geral pra vocês aqui, Quem falou testa e glabela, tá? Gente, testa e glabela não tem exercício. Todas as vezes que vocês virem alguém ensinando exercício de fortalecimento para a região da testa e para a região da glabela, que é a região entre as sobrancelhas, pula o vídeo, porque tá errado. Não existe. A gente não fortalece aquilo que está muito forte, tá? Não fortalece aquilo que está muito forte. Essa região a gente precisa alongar. E a partir do momento que a gente trabalha todo o nosso rosto, a testa e a região da glabela, elas vão ficando muito mais obedientes, muito mais comportadas, porque elas não precisam fazer compensação muscular. O que é compensação? É você ter muita tensão em alguma área e você acabar recrutando musculatura que não foi convidada. Então, testa e glabela, gente, é muito isso, é alongamento, é alongar, é fortalecer os olhos, é realmente equilibrar a musculatura, tá? Então, eu acho que agora vocês já colocaram um monte de coisa aí. Eu vou escolher um exercício pro olho, porque o olho foi o primeiro que falaram. E depois eu vou fazer um que vai pegar bastante grupo muscular pra vocês, tá? Exercício para a área dos olhos. Vou ensinar um que vai contemplar tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, tá bom? Vou ensinar um que vai contemplar os dois, tá? Vocês vão pressionar a lateral dos olhos para não fazer marquinha, tá? Pressiona para não fazer marquinha,
tá? Primeiro vocês vão arregalar os olhos e vocês vão contar. Ó, arregalar sem franzir a testa. Aí já começa o exercício pra testa, por quê? Porque quando eu arregalo sem franzir, eu já tô fazendo o quê? Eu já tô conscientizando meu movimento. Então, ó, arregalei, cara de louco mesmo, ó, louca. Ah, faz a cara de louca. E depois vocês vão fazer o olhar de míope, ó, que é o olhinho pequenininho. Sabe o míope que não enxerga? Assim, ó, ah, meu Deus, tá? Então, ó, pressiona, arregala, 1, 2, 3, míope, 1, 2, 3. Entre o arregalar e o míope, não pode piscar, tá? Então, arregala, 1, 2, 3, míope, 1, 2, 3. Arregala, 1, 2, 3, míope, 1, 2, 3. Vocês vão fazer isso 10 vezes. Então, eu trabalhei tanto a pálpebra superior, no músculo que abre o olho, que é o levantador da pálpebra superior, quanto o músculo que fecha o olho, trabalhando a pálpebra inferior, ó, no olhar do míope. Então, isso vai melhorar flacidez da pálpebra, musculatura interna dos olhos, vai melhorar bolsinha abaixo dos olhos por flacidez, linhazinhas finas. 10 vezes, 3 segundos assim, 3 segundos assim. 3 segundos assim, 3 segundos assim. Perfeito. Tá? Então, olhos aí, um exemplo, né, gente? Um exemplo só. Lembra que o exercício tem que estar interligado. Então, não adianta fazer um exercício isolado. E hoje o objetivo é apontar os erros para vocês. E um dos erros é vocês fazerem só exercício de fortalecimento. E fora de ordem. Esse que é o pior, tá? Porque a ordem faz diferença. Qual que é a diferença da minha metodologia? A ordem. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui foi minha primeira paciente. Ó, que bonitinha. Novembro de 2001. Tô completando 24 anos de estética. Olha que linda, ela tinha 31 anos na época, né? Olha, gente, eu não sabia trabalhar direito ainda, assim, que eu sempre fui boa. Mas eu vou falar assim que hoje eu tô bem melhor depois de 24 anos. E mesmo assim, olha o resultado dessa pessoa, né? Então, assim, boca apareceu, né? O nariz levantou, as bochechinhas ficaram fortes, o contorno melhorou. O olho abriu, vamos falar a verdade? Isso na minha primeira paciente, eu já, ó, caprichei, fala a verdade. E hoje ela é minha paciente de novo, tá? Depois de 24 anos, é minha paciente. E nós estamos ainda fazendo o trabalho. Olha que linda! E aí, gente, que vem fazer os exercícios todos os dias. Por quê? Porque ela não parou de fazer exercício. 55 anos, por favor. Vamos falar bem a verdade, que não é pra qualquer uma 55 anos com esse rosto não, hein? Tava bom, mas já tô deixando ele melhor. Vamos falar a verdade, ó. Porque tá fazendo os exercícios bonitinho. Pessoal do YouTube, vocês não vão conseguir ver, porque é só o Instagram que consegue ver. Eu compartilhando a tela, então vocês podem vir pro Instagram, @andreaborsato.rostojovem, tá? E olha que bonitinha, não mudou muito, não. Ela mudou muito, eu não achei que o rosto dela mudou muito, não, gente. Depois de 24 anos, achei que ela tá ótima. Ó aqui que bonitinho o contorno dela, ó. Cadê? Ó esse contorninho que eu tô recuperando, por favor. O contorno tava precisando de ajuda. Agora tá ficando contorninho de novo. Tá? As mesmas coisas que eu tô ensinando pra vocês. Ela também não tava fazendo mais exercício todo dia. Tem que fazer todo dia. Né? Às vezes só queria ficar fazendo exercício de força, esquecia do alongamento, a postura não estava muito certa, tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? A testa falava por ela, né? Tinha esquecido de como que fazia. Mas vocês viram a constância? Mesmo ela não fazendo todos os dias, depois de 24 anos o rosto dela tava bom, gente, vamos falar a verdade. Envelheceu bem, hein? Por isso, vocês imaginam vocês agora aprendendo a trabalhar o rosto de vocês e vocês continuando, o rosto de vocês nunca mais vai ser o mesmo. É daqui pra melhor. Isso não é maravilhoso? Eu acho isso maravilhoso. Por isso que eu falo com minhas alunas quando elas entram nos cursos. Eu falo assim, gente, fotografa vocês. Porque o rosto de vocês nunca mais vai ser o mesmo. É daqui pra melhor. Independente da idade. Independente da idade. Isso que é legal, né? Agora eu vou
ensinar, então, vocês falaram muito bochecha, 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 papada. Vamos fazer um pra papada e pra bochecha. Que daí pra papada e pra bochecha, já deixa esse rosto lá pra cima, tá? E, gente, é só um exemplo de exercício, de fortalecimento, que não é só pra você fazer esses exercícios. É pra você fazer o passo a passo completo. Ou alongamento, ou fortalecimento. Daqui a pouco eu vou falar o outro, tá? E fazer o exercício certo, o exercício que leva você à função. Não exercício aleatório, como uma de vocês falaram, que é um dos erros. E é mesmo. Tem que ter objetivo o exercício. Você tem que trabalhar o músculo corretamente. Então, esse aqui você vai sugar a sua língua no céu da boca. Ó. Vai grudar lá em cima. Gruda essa língua lá em cima. Suga com tudo. Igual o desentupidor de pia. Quando eu faço esse movimento aqui, eu trabalhei a musculatura da minha língua, essa musculatura que chama supraioide, ó. Então, essa parte aqui a gente tá fortalecendo, ó. O ocioide daqui pra cima, ó. Ela gruda, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai sorrir, ó. Gruda a língua, não desgruda essa língua e sorri, ó. Gente, o meu pescoço desaparece mais assim, diferente do de vocês, por quê? Porque eu tenho um encurtamento dessa região por conta da minha parte esquelética. Como eu não tenho preenchimento no meu rosto, a minha mandíbula ela é um pouquinho mais para trás do que a minha maxila. Então eu não tenho nada, nunca fiz cirurgia, não tenho preenchimento, então eu não fiz queixinho. Se eu tivesse feito um queixinho, talvez não apareceria tanto, né? Nem isso daqui e nem isso daqui. Por isso talvez fica diferente de vocês. Mas não é que o exercício que vocês estão fazendo tá errado porque não tá super esticado que nem o meu. É que eu que tenho uma alteração esquelética importante que dá pra ver no exercício. Só por isso, tá bom? É consequência de chupar chupeta, mamar na mamadeira e não ter sido amamentado. Então não cresceu muito minha mandíbula, tá? Em relação à maxila. Só por isso. Então, ó, esticou o rosto com a mão pra não fazer marquinha, sugou a língua e sorriu. Aí você vai deixar 15 segundos, sem apertar o dente, 4 vezes, tá? Então, esticou, sugou, 15 segundos, 4 vezes. Não, eu não tenho preenchimento em nenhum lugar. Minha mãe e meu pai que me deram esse lábio. Muito obrigada, mãe, pai. É de nascença mesmo. De nascença. Gente, vocês têm que começar a identificar preenchimento labial. A pessoa que tem preenchimento labial, ela tem uma curvinha aqui, ó. Ela tem isso aqui viradinho, ó. É diferente. Não tem preenchimento. Uma pessoa, vocês viram nos meus stories? A pessoa falou que eu tenho 5 ml de preenchimento. É que eu não tenho culpa que eu nasci bonita, gente. Eu não tenho culpa que minha mãe e meu pai me fizeram tão bonita. E daí o povo acha que eu faço minhas coisas, mas não é. Minha mãe e meu pai que me fizeram bonita, né? Eu tenho a boca bonita, a bochecha bonita, pescoço bonito, olho bonito, tudo bonito, cabelo. Mas tudo natural, não tem nada artificial aqui, nada. Tá? É que hoje em dia as pessoas são tão fabricadas que é difícil de acreditar, né? Mas olha, não tem por que eu mentir. Se algum dia eu fizer alguma coisa, eu prometo que eu falo pra vocês. Mas por enquanto é tudo original. Os cílios é meu, a sobrancelha é minha, tudo meu, tá? É minha mãe e meu pai que me fizeram bonita assim. Não posso fazer nada. A boca é minha também. Tá? Vocês entenderam o exercício, gente? Pra levantar o rosto? É pra sugar a língua no céu da boca, esticar o rosto e sorrir, ó. 15 segundos, 4 vezes, tá? Então, esse é só um exemplo. Obrigada, gente. Mas eu tenho que falar pra minha mãe e pro meu pai, porque eles nem sabem disso. Fala, mãe, pai, olha, o povo acha que eu sou artificial. E eu devo isso a vocês, que me fizeram tão bonita. Eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde, viu? O que é? De Lima Escolaro. De Lima. Eu sou muito humilde. Tem que ser, não é verdade? O que eu vou fazer? A gente tem que rir pra não chorar. A pessoa falou que eu tenho 62 a 65 anos. O que mais que ela falou? Que é muito filtro e maquiagem. Gente, eu não uso filtro, ó. E maquiagem. Eu falei, eu nem vou repassar minha maquiagem, não deu nem tempo. Tava atendendo. Então tô sem maquiagem já. Passei só o batom pra não ficar tão feio aqui pra vocês, tá?
muito filtro, maquiagem, que mais que ela falou? Uma coisa ela acertou. O colo é manchado mesmo por causa da... eu tenho que perguntar pra Mariana, vou na Mariana sexta-feira, e vou perguntar pra ela por que meu colo é manchado, tem um nome, tá? É alguma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai tem na perna, eu tenho no colo. E o que mais que ela falou? Que eu achei tão engraçado, gente, eu dei tanta risada. Esqueci, gente, que ela falou. Eu tenho 5 ml de preenchimento e minha voz é envelhecida. Minha voz é envelhecida também, tá? Vamos continuar, gente. O que mais que a gente faz de errado? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo de errado? Que agora a gente deu risada, mas vamos voltar aqui pro foco. Ó, primeiro, postura. Segundo, não fazer exercício todos os dias. Terceiro, não seguir uma metodologia. Quarto, não fazer só alongamento. Quinto, ficar fazendo só exercício de fortalecimento. Então, ó, seguir o passo a passo, fazer todos os dias, a postura, gente, tudo corretamente. Não tem como você não ter resultado. Não tem como você não ter resultado, tá? Minhas alunas estão aqui, eu tenho um monte de RJ aqui, um monte de RJ. Então, minhas alunas aqui estão para comprovar, certo? Depois eu vou falar sobre isso lá nos stories, porque eu recebi muitas mensagens de vocês e eu vou explicar por que a pessoa falou isso, né? Não é sobre ela mesma. Vocês já sabem disso, mas eu vou explicar certinho lá. E a gente não pode ligar para essas coisas, porque se a gente for ligar para isso, aqui a gente não trabalha na rede social. Eu achei tão engraçado, por isso que eu compartilhei, tá bom? Então, ó, esse exercício que eu acabei de ensinar pra vocês, gente, vamos falar agora o que ele fez. Ele fortaleceu a maçã do rosto, ele fortaleceu o pescoço, ele fortaleceu a papada. Então, o que eu preveni e o que eu suavizei? Eu preveni e suavizei aqui a flacidez do meu pescoço, eu preveni e suavizei a papada e eu preveni e suavizei bigode chinês, marionete, queda do contorno. Porque eu fui o quê? Fui na causa das marcas, gente, na causa das marcas. Entendeu? Então, é isso que vocês precisam pensar quando vocês fazem exercício. Um exercício pro bigode chinês. Não tem. Qual que é a causa do bigode chinês? É a fraqueza da musculatura da bochecha? É a fraqueza da musculatura do pescoço? É a fraqueza da musculatura do lábio? É a força da musculatura do lábio? Então, tudo isso vocês têm que pensar na hora de fazer um exercício. Por isso que sempre que eu ensino exercício, eu sempre falo qual musculatura está trabalhando e para que serve cada exercício. Né? Nos meus cursos a mesma coisa. Eu não vou ensinar um exercício, vocês não vão saber por que serve o exercício. Isso também é importante, tá? Eu até anotei aqui. Vocês veem os exercícios, vocês não questionam. Para que serve o exercício? Não pode surgir da cabeça da pessoa. Tem que ter um propósito, tem que ter um passo a passo. Tem que ter aí um embasamento científico. O músculo tem que fazer alguma coisa, tá? Já falei do tempo, né? Vocês que ultrapassam aí 10 minutos. Bom, até 20 minutos vai, gente. Mas mais que isso é muita coisa. Vocês ficarem muito tempo fazendo exercício. E aí, agora, alguém falou pra mim... Alguém falou pra mim aí Alguém escreveu quando eu perguntei... Mastigação. Não sei quem que falou aí. Não sei se a pessoa tá na live ainda. Falou de função. Lógico, gente, que quando a gente faz função, que são os movimentos do nosso rosto da maneira errada, a gente vai, sim, não ter os resultados que a gente quer. Por isso que o terceiro passo do método é a função. Que eu ensino o quê? Eu ensino a mastigar corretamente, eu ensino a falar corretamente, eu ensino a sugar corretamente, a mastigar, a engolir, a respirar. Por quê? Porque essas funções são importantes. Os movimentos do nosso rosto. Porque não adianta pegar e ficar alongando, fazer o exercício, depois ir lá e mastigar de qualquer jeito, tá? Então, esse passo a passo vai levar a gente a fazer a função correta. E lógico, se você mastiga errado, muito provavelmente você não vai ter o resultado que você deseja. Isso sim é um dos erros que você comete. Mas, por que eu não vou entrar nesse detalhe aqui da função? Porque eu não posso ensinar exercícios específicos de mastigação,
exercícios específicos de deglutição na rede social. Sou proibida. Por isso que existe a mentoria Rosto Jovem, onde vocês têm o meu acompanhamento mensal em grupo, tá? Então, por isso que eu pedi aqui pra vocês. Vocês querem, né, em algum momento, receber aí a oportunidade de entrar na mentoria quando abrir a vaga. Não aproveitou aí a Black Friday? Escreve aqui seu telefone, entra para uma lista de espera que a minha equipe vai entrar em contato com você. Eu não vou falar em voz alta, nada de telefone. Pode ficar tranquilo que aqui é seguro. Escreve seu DDD, o seu número de WhatsApp, que a equipe entre em contato com vocês, tá? Ou o Thiago ou a Anne entra em contato com vocês, aí vocês ficam sabendo de tudo e entram para essa lista de espera e pode ter a oportunidade de seguir uma metodologia, um passo a passo, certo? Outra coisa que vocês falaram, que eu nem anotei, nem fiz aqui nas minhas anotações, mas vocês falaram a postura da língua, né? Gente, eu poderia ficar falando aqui pra vocês de verdade. Eu acho que os principais, eu tô falando os principais, de coisas erradas que a gente faz, eu podia vou ficar, sei lá, até meia-noite mais falando pra você. Tem muita coisa. Eu tô colocando as principais coisas pra ajudar vocês, certo? É a postura da língua, gente. A língua pode ficar solta quando faz o exercício. Não precisa ficar preocupado com a língua na hora de fazer exercício, tá? Então não é a postura da língua que vai alterar o resultado da execução do exercício. Agora eu entendi o que vocês falaram. Agora sim, quem não coloca a pontinha da língua no repouso, no lugar correto, com certeza vai ter uma musculatura desorganizada. Com certeza. Aí perguntaram pra mim assim esses dias. É impossível. Não, falaram, não comentaram. Não perguntaram, falaram. É impossível deixar a língua 24 horas na postura. Gente, é impossível não deixar a língua 24 horas na postura, né? Então a língua, ela tem uma postura de descanso. Eu falo que Deus fez tudo tão perfeito. Gente, nosso corpo é tão perfeito. Por isso que você não tem necessidade de ficar preenchendo o seu rosto e paralisando o seu rosto. Porque sua musculatura, ela é perfeita. Você que não sabe usar, ela é perfeita. E ela pode te dar o melhor resultado, que é o resultado duradouro, que é o resultado do seu rosto natural. Ela pode te dar o melhor exercício. Você vai no dermatologista, vai tratar da sua pele, vai estimular seu colágeno, mas não fique injetando coisa que paralisa e preenche. Faz isso com a sua própria musculatura. Você mesmo pode paralisar o movimento da testa com consciência, com organização. Você mesmo pode ter uma bochechinha mais elevada com a sua musculatura. Ó, vai durar a vida inteira. O preenchimento você tem que fazer todo ano. Então presta atenção nisso. Tá gastando dinheiro ou pensando coisa errada, certo? Mas eu falo que Deus fez tão perfeito que até a postura da língua ele colocou certinho pra gente no repouso. E sim, a organização da musculatura depende da postura da língua no repouso, até pra gente fazer esses movimentos corretos. Que é o quê? Colocar a pontinha da língua lá no céu da boca, lá atrás do dente e desencostar o dente, ó. Só a pontinha. Perfeito, já organizei minha musculatura. Já deixei o meu rosto muito mais bonito, muito mais pra cima. Já comecei aí a dar a informação que eu quero a melhor versão do meu rosto. É desse jeito, gente, que funciona. Então, acho que quando vocês falaram da postura da língua, quem já conhecia, é nesse sentido. Durante o exercício, vocês podem ficar desencanados. Agora, no dia a dia, lógico, a postura da língua ali no céu da boca, no repouso, precisa estar adequada. Precisa sim estar adequada. Precisa estar todos os dias no lugar. Ai, mas saliva muito. Graças a Deus que você saliva muito. Sabe quantas deglutições você faz por dia? Sabe quantas? No mínimo 2.000. Isso conta com a sua saliva. Então, se você deixar a pontinha da língua lá e você tem vontade de engolir, porque sua boca tá cheia de saliva, pelo amor de Deus, engole. Engole. Não é pra ficar acumulando saliva. Já pensou? Aí você vai falar, gospe na cara da pessoa. Aí tem um povo que gospe na gente. Vocês já viram esse povo que gospe? Eu não gosto, gente. Porque não engoliu corretamente. Não deixou a ponta da língua no repouso, não engoliu corretamente, vai vir falar com a gente e gospe tudo. Certeza, tá? Então, ó, bota a pontinha da língua bonitinha lá em cima, já organiza sua musculatura e na hora do exercício desencana dessa língua.
tá? Deixa essa língua solta no exercício. E quando tiver saliva, você pega e engole. Não vai ficar acumulando e cuspindo da pessoa. Porque aí que você vai perceber que você teve saliva, gente. Vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade, gente. Vocês nunca viram o povo que cospe você? Tem um monte. Vai lá, né? Tá falando? Ai, que chato, né? Olha, ó. Não faz exercício facial, com certeza. Porque se fizesse, não ia cuspir. Se fizesse, ia estar com a língua bonitinha, forte. Ia perceber a hora de engolir. Ia engolir na plenitude e não ia cuspir em cima da gente. Certeza, tá? Certeza. E aí, gente, outro erro, né? Eu vou finalizar com esse erro que vocês cometem, que é vocês não terem consciência da musculatura. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem consciência da musculatura facial. Por isso que quando a gente começa a fazer exercício, a gente começa a ter consciência dessa musculatura. E aí quando a gente se dá conta, que nem eu falei pra vocês, você vai se dar conta, você vai falar, mas por que eu vou ficar paralisando a minha testa? Né? A Lucila, que é amiga da Alê, da minha amiga, falou que ela franze a testa na hora de fazer o exercício. Com certeza, Lucila, sua musculatura tá bem desorganizada, igual muitas de vocês aqui que também franzem. Então, a partir do momento que a gente começa a conscientizar, a perceber, hoje eu dei um exercício, vou até falar pra você, dei um exercício aqui pro pescocinho do peru pra uma paciente minha, tá? E eu falei pra ela, presta atenção nesse exercício e observa qual outra musculatura que você sente contrair. Qual exercício que era esse? Exercício aqui pro pescoço do peru, ó. Varre o chão da boca. Então, começa ali atrás do dente de baixo, ó. E depois vai até o freio da língua, sem mexer o queixo. Eu dei 4 séries de 10 repetições. Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nesse movimento. Não é fácil. Falei, não é fácil. Por que ela conseguiu? Porque o que ela prestou atenção na ponta da língua. E ela fez o arrastar. E eu falei, não mexe o queixo, só a língua. Então ela usou só a musculatura da língua. E eu falei, qual outro músculo você percebe que contrai? Aí ela fechou o olho e ela ficou prestando atenção. Ela falou, é a musculatura lá de trás do céu da boca? Eu falei, é. Então, você tá vendo que legal que a gente conscientizar? A gente começa a perceber os movimentos associados, a gente começa a perceber quais são os grupos musculares que contrai junto com o exercício. Que nem quando você faz isso daqui, só o sorriso, tá? Sem sugar a língua. Quem de vocês que não conheciam o exercício do sorriso, que tinha prestado atenção que a musculatura do pescoço também contraía? Muito pouca gente. Porque vai prestar atenção o quê? Só no cantinho da boca e na nossa do rosto. Não percebe que o pescoço contrai também. Então isso que é legal, a gente ter consciência e perceber que os exercícios, eles estão todos interligados. E a gente vai conseguir ter os resultados, que é essa melhor versão do nosso rosto, que é o nosso rosto jovem, que é um rosto com menos flacidez, justamente por isso. Então, eu não sei como... Gildete, não pode doer, tá, Gildete? Exercício facial não tem dor. A gente não tem dor quando a gente faz exercício facial. Se a gente... Ó, outro erro, gente. Se vocês sentem dor é porque o exercício tá errado. Vocês estão fazendo errado. Porque o exercício facial não provoca dor. O exercício facial é prazeroso. A gente sente prazer, bem-estar, vontade de fazer o exercício. Aqueles 10 minutinhos, eles são o mais esperado do dia, sem ser uma obrigação. Então não pode doer, tá? Certo? Hoje eu quis trazer para vocês esses principais erros para vocês começarem a prestar atenção. Para nas nossas próximas aulas vocês saberem o que fazer. Quando vocês virem alguém ensinando errado, não é para vocês ficarem comentando lá no vídeo, ai, você está ensinando errado. Simplesmente, gente, é só não fazer o exercício. Só não fazer o exercício. Porque é muito chato ficar comentando isso no post da pessoa. Ou se você quiser comentar, manda um direct pra pessoa, olha, eu acho que talvez o exercício não pode estar certo, né? É isso, gente. Tem que sempre ser educado. Não ficar escrevendo no post da pessoa. Eu não iria fazer isso.
Teve uma aluna que foi minha paciente, falou assim, vai lá escrever no post dela pra ela te seguir. Falei, que coisa chata, ficar marcando meu nome. É só não seguir a pessoa, não é? Vai ficar falando isso? Deixa ela ensinar errado, é só você não seguir, porque agora você sabe o que é certo, né? E ó, eu não sei, ô Thiago, eu posso escolher, já posso escolher o tema da aula, porque elas falaram tanto aqui de uma queixa. Você acha que eu posso escolher o tema já? De uma área específica? Se o Thiago falar que pode ser, eu já vou falar para vocês qual vai ser a nossa próxima aula, tá? Ah lá, ó, tem gente que já tá colocando o número de telefone que quer entrar para a lista de espera. Isso aí. Lucila, você tem que me aproveitar, Lucila, que eu moro aqui em Londrina, precisa ir presencialmente lá no consultório. Vai ser um prazer de receber. Ó, então eu já escolhi o tema, já era uma coisa que eu queria mesmo. E eu vi que vocês falaram um monte. Na próxima aula, nós vamos fazer a live sobre a área dos olhos, tá? A área dos olhos. Vou escolher ainda se vai ser pálpebra superior ou pálpebra inferior, se vai ser os dois, tá? Então vamos abrir esse olhar, vamos deixar essa musculatura firme. Vocês vão ver que está interligada aí com outras áreas que não é só a área dos olhos. Então, segunda-feira que vem, 19h27, eu já vou fazer com vocês a aula sobre a área dos olhos, vai estar imperdível, já deixa o alarme ativado. E outra coisa, gente, vocês não estão no grupo do WhatsApp ainda? Vocês estão perdendo as coisas, porque esse povo que deixou o telefone aqui não viu os recados do grupo do WhatsApp. Ó, digita 01 aqui, você vai receber um link lá no seu direct e entra pro grupo. Vai ser área dos olhos. Isso, vou trabalhar pálpebra superior e inferior. Pronto, tá decidido. Vou pensar num nome bem bonito, assim, bem lindo, maravilhoso pra nossa aula. E vamos abrir esse olhar, deixar esse olho bem bonito, tá? Por favor, entra pro grupo e assiste a aula pra você não perder mais nada do Rosto Jovem. Pessoal do YouTube, o link para vocês entrarem no grupo tá na descrição do vídeo e tá no chat pra vocês, tá bom? Pessoal do YouTube, já vou me despedir. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau. E o pessoal do Instagram também. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu vou desligar essa live agora. Eu vou ter que gravar exercício pra uma turma aí. Então, eu ainda vou fazer mais exercício. Já fiz com vocês, vou fazer mais exercício. Por isso, gente, que o povo acha que eu coloquei 5 ml de preenchimento labial. Eu vou fazer exercício de novo agora, depois que eu desligar a live. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Hoje foi bem descontraído, bem gostoso. Adorei. Adorei a participação de todo mundo. Adorei, amei. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.